Pessoal, sejam muito bem-vindos, começando o 13º episódio do Vai Ter Café, com esse grande amigo, essa figura ilustre, Beto Sanches. Seja muito bem-vindo. Renato, obrigado por me receber, por convidar, em primeiro lugar, né? Valeu demais, cara. Beleza. E eu fiquei muito feliz porque eu tenho acompanho os episódios até aqui então e, cara, te parabenizo, tá sensacional. O formato, tudo. Obrigado. E eu já vim naquela expectativa que a gente sabe, né? Sim, Que a sim. gente vai acabar tendo muita risada. Beto é músico, ele é cantor, ele é artista, ele é ciclista. E aqui o papo vai longe. Publicitário também não? Você tem uma onda Eu fiz propaganda em marketing, sou designer gráfico, né? Até tem uma parte aqui que envolve um pouco disso, mas eu tô fora desse mercado já há algum tempinho. Trabalhei com algumas coisas de freelancer até um tempo atrás aí, mas a gente está tendo uma mudança muito grande nessa área, assim, a tecnologia trouxe uma autonomia, Sim. né, digamos, Sim. para muitos clientes, então eu decidi focar mais no lado da música e em outras pequenas coisas que ando fazendo por aí. Que massa, que massa. Eu conheci, na verdade, o Beto na noite aqui de Campinas, tocando. Eu até fiquei pensando aonde foi, de repente foi até... Você chegou a tocar e cantar aqui no Água Doce, uma época. Sim, né? Fazia algumas coisas aqui, né? de noite, De assim, noite, mais meio de semana, é. aquela época a aura de Cambuí, Sim. das baladinhas ainda que rolavam banda, ainda a gente estava meio por aqui, Sim. mas sempre também, né, viajando meio que a região, indo para alguns lugares, época que a gente fazia com a República do Som, um pouco antes disso, né? E a gente chegou a fazer muito Quatro Fatos, quando Sandro sai. Isso, que eu acho que foi quando a gente realmente se aproximou e começou... Tinha uma época ali que praticamente tinha evento quase toda semana. Nossa, era muito bom, cara. Era muito massa, porque... Sempre muito engraçado. Inclusive, né? Vale. Algumas... A gente amava algumas pegadinhas, né? Tem até uma, eu estava assistindo um episódio que o Gus veio aqui, e eu até fiquei muito feliz que vocês acabaram falando o meu nome no final. Mas, assim, aquilo me restartou um dos episódios lá que a gente foi viajar e que a gente chegou na mesa do jantar, eu e o Gus falamos, galera, cheguei antes, né? Sim. Vocês já estavam na mesa do jantar, e o Gus, nós combinamos, lá atrás. Falei, galera, vocês não sabem, o Gus esqueceu o sapato. Foi, eu lembro. O Felipe ficou Eu lembro. Nossa. Era um zoando o outro, assim, o tempo inteiro. Era muito, sempre foi muito divertido. Nossa, muito, assim, um sacaneando o outro. Na ida, na volta, durante. E né? eu acho que mesmo hoje em dia, quando a gente faz os trabalhos com acorde, né, é sempre muito descontraído, sem perder a seriedade do trabalho, a entrega, né, o lado responsável da coisa de entregar e de dar 110% até para entregar um serviço de excelência para o cliente, né, para fazer com que o cliente realmente tenha um feedback acima, né? Sim. Mas nunca perdeu a descontração. Toda vez que encontro o Renato, toda vez que pinta alguma coisa que eu sei que vou encontrar o Renato, a gente já sabe que vai rolar várias bobagens, né? Porque, total. A gente fala besteira demais e tudo vira argumento para virar piada, né, Sim. cara? Coisa leve, né? Super leve, tipo o namoradeiro do Brasil. Vamos contar essa história namoradeiro. Estávamos falando do namoradeiro do Brasil. Na verdade, fizemos um projeto juntos antes da pandemia, se não me engano. Foi 2018, 2017. 2017, no Shopping das Bandeiras. Era um projeto de bandas covers. Semana dos Pais. Era mês dos Pais, na verdade, porque era toda quinta-feira do mês de agosto. E cada quinta-feira era um cover diferente. Era um cover. E, na verdade, eu chamei o Beto por duas coisas. Uma delas é a banda que o Beto... Um dos trabalhos do Beto, que é o Legião Urbana Cover do Brasil. Isso, exato. Né? Ele fez um show que depois a gente vai falar muito sobre isso.
e ele me ajudou na parte de filmagem também, né? E levamos então Legião, levamos Cazuza, Cazuza aqui. levamos Queen, Queen, Beatles e o Mona Lisa. Tim Maia, e Tim Maia. E aí uma das conversas, a gente conversando com um artista, né? No pré-show, assim, repassando, um bate-papo meio aleatório, mas meio que brifando, né, do evento. E aí o papo fez aquela curva, assim, e de repente o cara começou a falar, acho que alguma coisa de relacionamento, e o cara lançou assim, não, pra mim também é complicado, porque eu sou muito namoradeiro. Eu ando no Brasil, eu tenho namorados pelo Brasil inteiro. O cara falou, eu sou o namoradeiro do Brasil. Então o artista falando isso pra gente. E a gente se segurou. A gente começou a rir. E aí quando o cara saiu, ficou uma piada interna entre a gente. Ele falou, e aí, namoradeiro do Brasil. Né? Ficou uma coisa muito engraçada. Aquele dia, inclusive o dia, né, o evento todo na sequência ali acabou ficando marcado um pouco por causa desse excesso de humildade por parte do cara. Total. Já pegando esse gancho de Legião, né? A sua banda vai fazer quantos anos? Quantos anos você está no Legião? E como foi essa entrada de Legião? E como é que foi a sua entrada na música também? Desde quando você canta? Como é que foi essa sua trajetória como artista? Como é que foi isso? Do Legião, assim, a banda faz 25 anos agora, em 2025, né? Ela passou por algumas formações, eu tô na banda desde 2013 para 2014. Eu tinha feito um projeto com outro Legião antes, no início dos anos 2000, ali, acho que entre 2003 e 2008, né? Na época eu fui convidado para fazer esse lado mais interpretativo, aí quando fui convidado, foi meio que por uma oportunidade. A banda era de uns amigos também, que estavam sem vocalista, e aí, pô, você não quer encarar, né? É um trabalho um pouco diferente do que você já faz, mas eu acho que você dá conta, tal. Aí fui fazer laboratório de teatro, aquela pesquisa do personagem, né, cara? Legal. E veio de encontro pelo fato de eu ser fã de Legião, porque eu sempre ouvi Legião. Eu era o cara de ouvir os dois lados do disco até o disco furar, né? E eu sempre gostei muito de Legião. Então, assim, tinha o lado de fã, né? Mas tinha o lado profissional, que eu tinha que fazer uma incursão no personagem e tentar entender um pouco melhor aquilo para fazer aquilo de uma forma mais interpretativa, né? Legal. Então, assim, banda fazendo 25 anos, agora em 2025. Vai ter algum showzão? Inclusive, assim, hoje é o dia da gravação aqui, mas amanhã, hoje é uma sexta-feira, amanhã sábado, a gente tem um show em São Paulo, no Teatro Eva Vilma. Que bacana. Né? Mas a gente pretende agora, daqui até o final do ano, fazer alguns eventos pontuais, assim, em torno da data comemorativa, né? E a gente pretende até trazer alguma coisa aqui para Campinas, tal, porque é a cidade base da banda. E eu desde do final de 2013 para 2014 na banda, né? No Legião Urbana Cover do Brasil. E eu entrei na música muito moleque, assim, 13 anos de idade, primeira banda, aquela coisa de escola. Já gostava muito de cantar. E eu tinha um primo mais velho que tinha banda já. Olha só. Ele era mais velho, então às vezes ele me pegava para ir no ensaio das bandas dele e tal. E eu já vivia esse universo de música, eu gostava, sempre gostei muito de música, né? E eu acho que o fato também de eu sempre ter sido, desde moleque, assim, ser comunicativo, eu acho que me ajudou muito a ir atrás disso, assim, né, cara? Comecei a cantar com 13 anos, a gente montou a primeira banda, tinha um outro primo meu que é da mesma idade, assim, que tocava teclado, um amigo batera, o Henrique Torres. Nossa! Henrique Torres, na guitarra, Thaís. Que legal! Cantava, na Thaís Reganelli. Que legal! Era uma banda meio um Titãs, meio um lance assim com 6, 7, 8, acho que a gente era em
Se não me engano, nós éramos em 7 integrantes, entrou o Carlão e Robinho na batera, tinha o Paulinho, nós éramos em 3 vocalistas, o Paulinho, a Thaís e eu. Era a galera de Souzas? Nós éramos tudo dali, porque o Henrique eles tinham voltado, né? Fazia, sei lá, 1 ano ou 2 anos que eles moravam lá, né? Perto do cemitério ali, né? Isso, e eles moravam pra cá e eu morava pra cá, ali perto deles ali e tal. E foi a primeira banda. A primeira banda chamava Ossos do Ofício. Que legal. E a gente tudo molecada. Rock, pop, MPB. A Thaís sempre foi apaixonada por Chico Buarque, então cantava lá umas 2 do Chico, aí a gente tocava de A.H., Legião, Titãs. Não sabia dessa. Djavan, Chico, cara, era muito massa. Era muito massa, assim. Foi uma experiência muito rica, porque é o começo, né, cara? O start, a gente sem muito recurso, né, cara? Instrumentos, e assim, né? Chegar a fazer show, estourou a corda da guitarra, não tem outra, continua fazendo. Vai. Com uma corda a menos. Sim. Sabe umas paradas assim? E o primeiro show foi na escola. Assim, eu lembro até legal. Hoje. Uma festa da primavera lá na escola, lá em Souzas, no Tomás Alves. E a gente montou a banda tipo assim, vai ter a festa da primavera, minha tia dava aula, a mãe do Henrique também dava aula lá, trabalhava na escola, assim, vai ter a festa da primavera, aquela coisa meio comunitária mesmo. Sim. Vamos tocar? Vamos. Montamos a banda e ensaiamos um repertório lá, tipo, 15 dias antes, cara. Uau. O batera ganhou a batera na semana da festa. O pai dele comprou a batera pra ele na semana da festa. Assim. E saiu, e rolou. Rolou, cara. Rolou e ali... rolou daquele jeito, né? Mas foi, né? Mas foi massa, porque todos os amigos de escola ali, aquela coisa, né? Sim, pô, agora os caras têm uma banda. E aí começou a acontecer, cara. Muito legal. E foi muito legal. E aí, dali pra cá, eu não parei mais, assim. Além de cantar, você toca algum instrumento? Cara, eu toco sax, mas, assim, até a página 2. Sim. E inclusive, hoje eu até tô sem instrumento, vendi meu sax, minhas coisas, assim. Mas toco uma coisa de percussão também, né? Toco, brinco um pouquinho, contrabaixo, violão para compor em casa, aquela coisa, assim, bem tímida. Eu sempre fui... como eu posso dizer, preguiçoso. Se eu tivesse sido um músico mais focado, cara do transpiração, talvez eu tocasse um instrumento melhor, assim. Eu sempre fui muito, pegar o violão aqui, aprender pronto. Vou cantar, vou fazer isso aqui. Sim. Cara, eu tenho, né, aquelas características das pessoas que fazem 10 coisas ao mesmo tempo. Sim. Sim. Então, cara... E é difícil aprender um instrumento de verdade. Com certeza, né? Com certeza. Até porque você toca, né? Você sabe. Também tem enferrujado, né? O clarinete está enferrujadíssimo, né? Eu admiro até os amigos que tocam, assim. Aprendi muita coisa com muitos músicos, assim, que eu já trabalhei e tudo. Mas eu nunca me dediquei única e exclusivamente a um instrumento, a não ser realmente ao lado da voz, assim. Você teve aula de canto? Cara, eu fiz aula na época, nessa época do começo, a gente inventou todo mundo, vamos estudar. Fazer aula de teclado, assim. Só o Henrique, que eu acho que na época, o Henrique sempre foi muito prodígio, né? O Henrique nossa, e a cabeça dele é gigante, esse é um universo, né, cara? Ele é muito talentoso. Muito capacitado, assim, o Henrique é o cara da inspiração, o cara dá um pingo, o cara faz uma frase, né? Impressionante. Então o Henrique já era assim na época, assim, eu acho que da época, acho que só o Henrique e a Thaís, não lembro se a Thaís fez aula de alguma coisa, faz muito tempo que eu não converso com ela também, mas enfim, todo mundo foi fazer uma aula. Eu fiz aula de canto, e aí eu fiz aula de canto lírico, assim, fui entrar para um lance... Mas também fiz, assim, sei lá, 6 meses de aula, assim. Dos 6 meses, 3 meses o professor faltou. Então você fez parte da banda Viva a Noite? Não fiz parte como integrante. Como integrante não. Você era convidado, músico convidado. Eu fazia meio que um contratado, assim. A banda tinha... Como era banda de personagens e tal. Era uma banda do programa do Pânico. E aí tinha um empresário lá, a galera lá, tudo. Eles tinham... Cada integrante tinha meio que uma
uma formatação, assim, e os vocais, né, o feminino e o masculino tinham... Feminino nem tanto, mas o vocal masculino tinha um personagem, uma figuração de um palhaço, né? Que acontece quando a... Um ataque de riso. Porque Só porque... era engraçado, né? Não, pô, foi uma baita de uma experiência, assim, ter essa oportunidade de trabalhar com eles, assim, porque a banda era muito profissional, não só no palco, como no backstage, assim, no dia a dia. Foi uma banda que, assim, eu aprendi bastante coisa com eles lá. Assim, além do lado poxa, do bacana de você fazer parte, ser convidado para ir fazer um trabalho com uma galera que tem um renome, né? Uma cena, assim, ter um cartaz maior, né? Era uma época de grande audiência, né? E aí na época, né, que a gente ainda tinha a República, estava saindo da República, o Rico, né, que era o guitarrista, foi para Viva a Noite, e aí pintou uma oportunidade lá que o vocalista não ia poder, e os caras, você não topa fazer? Aí vamos lá, aí foi a primeira vez, assim, de fazer uma coisa mais tirando o lado do Legião, né, que a caracterização não envolve maquiagem, nada, só um óculos. Sim. E uma bata, a coisa do figurino, mas era a primeira vez uma coisa assim, né, de você ir lá, fazer uma make de um palhaço, que era... Primeiro eu fiz alguns shows com a make que era do Junior Joy, que era o vocalista, que ele tinha um palhaço lá que ele tinha desenhado mesmo, que ele usava todo show. Aí depois a galera tinha uma roupa do Bozo lá, cara, que era perfeita, assim, cara. Era a roupa do Bozo, assim, a peruca, tudo. Você cantava como Bozo. Aí cara, eu fui ver mesmo como era a maquiagem do Bozo, eu comecei a fazer igualzinho, assim, ficou legal demais. Comprei um narizão de bola, assim, e o sapato, que era deles, assim, sim, do figurino. E para mim foi uma experiência legal, cara. Eu aprendi bastante com a galera, apesar de eu não fiz parte da banda, mas eu vivi ali um momento, eu fui chamado em algumas situações ali dentro de um período X para fazer alguns shows. Acho que eu cheguei a fazer uns 10 shows ou alguma coisa assim. O Rico a gente chegou a trabalhar bastante, O Rico trabalhou bastante com a gente. Com a gente. Ele sim, e com você. Sim, né? sim. O Rico, pô, cara, amigão, assim, eu sinto falta às vezes. O Rico tá morando em São Paulo hoje, tá com um filho pequeno. Não, mas nossa, também era um cara nota 1000. Mas assim, eu sinto falta porque a gente tinha uma conexão legal, cara. A gente dava umas risadas também. O Rico também tem umas tiradas assim. Não, super... era muito gente boa, um cara fantástico. Com certeza. Rico, pô, cara, sinto saudades demais. Aliás, toda a galera da República, né? Na época da República do Som, a banda tinha aquela característica muito zoeira, né? Ainda existe a banda? A banda, assim, fazendo show, assim, vamos lá. Não, mas eles se reúnem ainda para fazer uns eventos pontuais. Eles fizeram agora, acho que uns dias atrás, o casamento do Léo, que é o filho do Rogério. Eles fizeram, né? Porque o Rogério era o primeiro baixista da banda lá atrás, então eles reuniram na formação original. Então eles estão fazendo coisas mais nostálgicas, assim, eventos antigas, mais nostálgicos. Mas eu até teve um deles que eles fizeram convidando a galera e tal, e eu não pude ir porque eu tinha show no mesmo dia, mas eu gostaria muito de ter estado presente para assistir, cara, porque antes de eu entrar no República, assim, a gente se conheceu em estúdio, gravando no mesmo estúdio na época, e depois, passado um tempo, né, na época o Felipe saiu, aí o Juliano me ligou para fazer o convite, você não quer vir e tal, seu repertório é o mesmo estilo que o nosso e tal, e aí acabou rolando, né. Mas antes disso, pô, admirava o trabalho dos caras pra caramba, porque era muito legal, né. Sim. Então eu queria sentar lá e assistir eles como amigo, assim, sim, rolando, sim. sabe? Chegou em casa, a gente estava falando de alguns assuntos, entre eles que ele pegou dengue, e recentemente ele acabou de voltar de uma viagem. Beto, ele gosta muito de pedalar e teve a oportunidade de fazer o Caminho de Compostela. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Conta um pouquinho, é difícil falar em poucas palavras o que foi essa experiência, mas conta um pouco do como foi a preparação, o que você
trouxe, né, dessa experiência tão rica mesmo de, né? Vamos lá, primeiro capítulo de 235, mais ou menos, para contar. Brincadeira. Mas realmente cara, eu ainda me emociono em falar do caminho, porque antes de tudo começou como um sonho, né? E realmente, assim, foi muito agregador, cara, assim, foi um divisor de águas na minha vida, na minha história recente. Eu não conhecia o caminho até os 18, 19 anos de idade, não sabia da existência dele e passei a saber quando eu li o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E o Paulo Coelho, um baita escritor, tem todo aquela, né, cara, aquele texto, aquela coisa que te envolve, um romantismo da coisa. Então eu fiquei, ali eu passei a conhecer o caminho e fiquei apaixonado por aquela história. Eu, na juventude, tinha um lance mais místico, assim, sabe? Então eu me apegava e gostava muito desse tema, assim, eu vivia buscando coisas assim, meio que no tema, então aquilo me vidrou, assim, me deixou vidrado. E aí, a partir daquilo, eu falei, um dia eu vou fazer esse caminho. Legal. Cara, e aí a vida vai passando, você cresce, se enche de responsabilidade, falta tempo para tanta coisa e o tempo foi passando e eu sempre falando, pô, vou fazer o caminho um dia, às vezes via uma coisa ou outra relativa, eu falava, pô, caminho. E aí, cara, chegou agora nos últimos anos aí, eu preciso fazer esse caminho, pô, vou fazer 50 anos de idade, não fiz o caminho ainda. E mais ou menos um pouco mais de um ano e meio atrás, começou a me bater, assim, uma nostalgia, uma coisa. E eu falei, cara, eu tô precisando fazer alguma coisa diferente na minha vida, porque o meu modo de pensar tá mudando, a maturidade, e eu tô sentindo necessidade de outras coisas para a sequência da vida. Né? Tô precisando acalmar alguns instintos, algumas coisas meio primitivas minhas ainda ligado a outros tempos da vida, enfim, cara. E aí um dia eu comecei a assistir umas coisas do caminho, um dia eu cheguei para Roberta e falei, a gente tava em casa assim, eu botei um vídeo lá do caminho, ela falou, ei, seu caminho, que você sempre falou que ia fazer. Eu falei, então, precisamos conversar. E aí eu falei, ó, eu tô decidido, eu preciso fazer esse caminho. E aí eu comecei a planejar, fui lá, comprei passagem, para, né, já ir adiantando um pouco o lado, comecei a guardar uma grana, vendi uns equipamentos para levantar um fundo e tal. Só que eu queria fazer o caminho a pé, né? Eu queria fazer o caminho francês mesmo, né? Que eu tinha essa coisa... O caminho, desculpa te interromper, Não, claro. o caminho, ele sai da onde? Obviamente, o final é Compostela, mas existe vários tipos de caminhos? Existem vários tipos de caminho e depois lá ainda descobri que existem mais caminhos ainda, né? Os mais famosos são o caminho francês, né? Que ele sai do sul da França e atravessa o norte da Espanha todo até Santiago, que fica lá já quase a divisa com Portugal lá em cima, uns 150 quilômetros já quase do Oceano Atlântico ali, né? Tem o caminho da Prata, o caminho primitivo, o caminho do norte, que também vem beirando ali o litoral da Espanha ali, quase divisa da França, ali no norte da Espanha, vem descendo e vem até Santiago, e tem o caminho português, que ou sai de Lisboa, ou pode sair de Porto, que é um pouco mais perto ali. Quantos quilômetros você pedalou e em quantos dias? Então, eu queria fazer a pé, né? Uhum. Mas eu não tinha 30, 32, 34 dias para isso. E aí eu comecei a entrar num planejamento. Eu falei, pô, eu gosto de bike, sempre andei de bike, né? Sim. Falei, pô, por que não unir o útil ao agradável? Vou fazer de bike. Então foram 15 dias pedalando, 820 quilômetros, 170 metros. Exatos, contados Uau. pelo Strava. Somando todos os dias. E aí teve o detalhe que começou você falando, eu peguei dengue, né? E aí eu tava me preparando, né? Fazendo treinamento, meu irmão é personal trainer e tava me ajudando, me passou alguns treinos, algumas coisas, e eu tava lá me preparando. E esse ano foi meio atípico, assim, comecei o ano
com um probleminha X de saúde, aí fiquei uma semana, 2 sem treinar, aí passa 2, 3 semanas e tá treinando de novo, eu tenho um problema de cálculo renal, aí tive cólica renal, aí fiquei mais um mês sem treinar, e volto a treinar, eu peguei dengue, cara, um mês certinho antes da viagem, contadinho assim, cara. No dia 9 de março, assim, comecei com sintomas, fiquei 3 semanas bem baqueado, assim, cara, passei muito mal. E aí quebrou o meu treinamento na hora que eu tava chegando naquela curva, assim, de quase estar chegando no ideal de físico e tal. Até porque, assim, o caminho, ele... precisa ser triatleta, super atleta para fazer? Não. Mas é ideal que você tenha uma preparação, cara, porque ele é possível ser feito por qualquer pessoa, porque tiveram várias pessoas ali. Tem famílias, tem crianças. Eu cruzei por uma holandesa que eu conversei com ela, ela estava fazendo de cadeira de roda. Que legal. Eu tenho até nos vídeos depois aí que eu tô começando a editar tal, para lançar uma sériezinha assim do meu caminho. Eu tenho ela filmada lá tal. Então, uma preparação mínima é necessário, cara. E aí pega dengue lá, eu fiquei baqueadaço. Aí na última semana ali, antes da viagem, eu tentei dar uma treinada, ainda estava meio baqueadão, assim, então os primeiros 3 dias de caminho foram, assim, terríveis, porque eu estava sentindo fraqueza ainda, né? Resquício, né? Sim. Sentia minha perna sem tonificação. E a partida da França, ali de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a cidade de início do caminho francês, você já sai e já começa a subir a Cordilheira dos Pirineus, né, para atravessar a divisa da França para a Espanha. E são 22 quilômetros de subida, e a subida assim, cara. Meu Deus. E às vezes eu brincava assim nas redes sociais, no dia que eu saía para treinar, eu falava, pô, eu tô treinando hoje para empurrar a bike. E foi literalmente isso, cara. Eu subi empurrando a bike com 2 alforjes assim do lado, mais uma mochila nas costas. Nossa. Porque vai uma troca de roupa, assim, 3 trocas de roupa, mas o frio foi tanto, cara, que teve dia que eu usei todas as roupas que eu tinha na mochila. Sim. Mas assim, Renato, assim, é um desafio físico, mental e espiritual, assim. Imagino. E a primeira parte, assim, dentre as coisas que eu observei, assim, que são coisas que você depois consegue ligar a coisas da vida, assim. O cansaço físico, ele vem primeiro, né? E quando você está na estafa do físico, você parte para o mental, né? Para tentar segurar o teu corpo, né? Na força da mente. E quando você chega no limite do mental, você parte para o espiritual. Né? Você acessa o espiritual. Não falando de religião, falando de espiritual mesmo, independente daquilo que você acredite ou não. Né? Porque até quem não acredita parte para um lado que transcende a mente, né? Então... Porque essa viagem da gente ficar com a gente mesmo, né? A gente ficar no nosso silêncio, né? Porque a gente tem nosso dia a dia, a gente tem nossas coisas, nossa rotina, nosso conforto, a gente ir para o desconforto. E eu sempre fui muito esquisito, né? Eu sempre fui esquisito. Às vezes me dá uma louca, eu preciso ficar sozinho. Eu preciso... Às vezes eu ia lá para os lados lá do observatório, e às vezes um dia tarde, do nada, assim, para sentar lá e ficar olhando pro horizonte, ficar olhando o sol descer. Mas quem disse que isso é loucura? Mas às vezes a pessoa precisa, né? Não, mas tem muita gente respiro, né? Mas tem muitas situações, às vezes, que as pessoas ao seu redor não entendem aquilo, não te entendem daquela forma. Não entendem o porquê, às vezes, você dá uma tiradinha de corpo, dá um passo, não para trás no sentido de regredir, mas no sentido de sair um pouco daquela situação, daquela cena. E é extremamente saudável, cara, porque foi assim, era uma coisa que eu já queria muito lá de trás e, assim, calhou com um momento da minha vida que eu precisava dar um tempo, assim. Que legal. E foi bom porque foi a primeira vez que esse meu dar um tempo, eu tive um feedback positivo, assim, das pessoas, né? Por que você quer ir? Mas ainda mesmo assim tinha muito questionamento. Mas você foi sozinho? Sozinho. Você é louco? Eu sou louco.
tô louco, mas e aí, se acontece alguma coisa? Acontece alguma coisa sozinho, com mais uma pessoa, ou com 100 pessoas do seu Sim, lado? Se tiver que acontecer, vai acontecer. sim. Mas muitos trechos assim, cara, os Pirineus é maravilhoso lá em cima, o dia tava com uma previsão de chuva e acabou não chovendo, e agora que chegou lá em cima tava um céu azul assim, só que um Maravilhoso. vento, cara, um vento que derrubava da bike. Uau. Aí chegou uma parte, eu tava muito cansado lá no topo já, eu vi uma pedra assim, de uns cavalos selvagens, cara, coisa mais linda, Nossa. eu adoro bicho, né? Sim. E aí, pô, eu falei, vou deitar aqui, bicho. Vou deitar aqui, vou ficar uma meia hora aqui deitado. Fiquei lá, curtindo aquela. Viajando. E aí tem o lado dos primeiros dias que ele vem de encontro a te ajudar, né? Porque assim, por mais que você esteja exausto, assim, em relação ao desafio físico, ao esforço físico, tem um lado da satisfação. Você está muito empolgado, né? Você está realizando uma coisa Sim. que por mais que eu quisesse, durante muito tempo, nem eu mesmo acreditava que um dia eu ia chegar a fazer aquilo ali, E é sabe? uma viagem, obviamente, vou chamar de solitária, uma coisa muito interna, mas é um coletivo, né? Você vê muita gente Nossa, você fazendo, né? conhece Então, gente do mundo né? Do inteiro, mundo inteiro, cara. né? É uma onda, né? É. Uau, né? E é um lance muito legal, cara. É um lance muito legal. E tem pessoas que você encontra aqui, encontra na próxima cidade, depois você encontra lá no final. Que Tem pessoas demais. que você não vê mais. Mas esse lado dessa interação entre as pessoas, ele é bem recíproco, porque as pessoas que estão ali, independente de nacionalidade, credo, valor da conta do banco, que tem ou que não Sim, tem, sim, as pessoas ali estão ali dispostas a aquela troca de energia, a bater papo, a saber de onde sim, você é. sim. E aconteceram várias coisas dentro do caminho. Eu fiquei, na maior parte do caminho, eu fiquei em albergues paroquiais e municipais, assim, né? Os albergues paroquiais, muito apesar deles serem administrados, né, pela Igreja Católica, tal, o caminho, hoje ele não é um caminho religioso. Muita gente vai e faz como peregrinação religiosa, mas ele é uma peregrinação hoje mais aberta, espiritual. Tem pessoas que vão como desafio mental, físico, enfim, né? Uhum. Pessoas vão pagar promessas, enfim. Mas esses albergues foi muito legal porque tinha uma dinâmica, assim. Você chegava, são albergues que você se hospeda por donativo ali, você dá o quanto você pode dar, tal. Mas são albergues que têm um acolhimento, uma recepção muito calorosa e é um conforto naquele momento, porque você chega extremamente cansado. Eu peguei ali, o meu planejamento foi ali nessa época porque era o começo da temporada saindo do inverno, assim, então o começo da primavera lá. Mas eu peguei muito frio, muito vento gelado e teve dias de pegar assim chuva, frio e vento. Como Ou, é que você vai fazer com a roupa para, cara, né? assim, tem muitos lugares eu lavei a roupa, Sim, né? Tem lugares para você lavar, mas assim, você chegar, sei lá, você sai do albergue 7h30, 8 horas da manhã para pedalar. Às vezes você chega 10 horas da manhã, você já está molhado, nossa, o vento já congelou seus pés e as mãos, apesar de eu estar usando luvas. sim, Tinha partes assim que eu fiquei umas 3 semanas com os dedos adormecidos ainda, assim, a ponta dos dedos, sabe? sim. Teve trecho do caminho que eu achei que ia entrar em hipotermia ali. Sério? Teve trecho que nem estava chovendo e eu mantive o poncho, a capa de chuva, Sim, porque protegia muito do vento que entrava na roupa, né? Porque ela sim. é impermeável ali, então ela protegia mais. Mas eu estava ali com segunda pele, um quebra-vento, um corta-vento por baixo, um anorak, que é um pouco mais uma lã sintética, assim, né? Especial para esporte e tal, Aham, né? aham. E outro corta-vento por cima, duas balaclavinhas, aquelas gorrinhas de bike, né? Sim, Capacete, sim. luva, calça térmica. E com E tava com frio. frio, cara. Passei sede e frio. Fome, ainda bem que eu não passei, assim. Eu já tinha emagrecido por causa da dengue, né? Quase 6 quilos. Sim, E aí, mas assim, legal que lá, pô, fruta super acessível, muito boas frutas de lá, assim, muito saborosas. Então punha a mochila, lá, as mexericas, maçã, banana, tal.
levava um chocolate, uma barra de chocolate e caminho, e uma garrafa d'água. Aí chegava, tinha pontos que existem umas bicas, umas minas d'água assim, de água que você pode pegar. E algumas que não são potáveis, então eles colocam uma plaquinha com X vermelho ali e tal, que você não pode pegar água dali porque não é recomendado. Mas tem uns trechos do caminho assim que não tem. E aí acabava a água, e aí, pô, 2 horas da tarde, 2h30, você passava no meio daquelas aldeiazinhas, que são vilas muito pequenas, ou até umas cidades um pouco maiores, tudo fechado, porque na Espanha tem a siesta, né, à tarde. E aí tudo fechado, não tinha água. Nossa. Aí algumas vezes as frutas me salvaram um pouco, em outras eu tinha que pedalar até uma cidade um pouco maior para achar um lugar aberto. Teve dias de eu chegar no destino, assim, acabar a água no meio do caminho, chegar na cidade que era o destino do dia sem água, né? E com frio, cara, o vento era muito gelado. Meu Deus. E aí isso também, né, te impõe um desafio, né? A coisa de você ser resiliente, de você... Eu sou muito o cara que aprendeu eu sempre disse que para todo mundo que era o meu pior sargento, assim, eu me impunha muitos gatilhos para conseguir fazer esse personagem aqui que eu sou, que eu criei na minha vida para tocar a vida para frente, para deixar algumas coisas lá atrás, saca? E então, assim, aí entra o lado do gatilho, não, pô, eu preciso, isso aqui, né, pô, eu sou resiliente, eu vou superar isso aqui também, né, já superei tantas coisas mais complexas, e aí, mas teve aí a primeira semana, os 3 primeiros dias a dificuldade física, alguns, né, morros, assim, que eu tive que passar com as pernas fracas por causa da dengue ainda, aí depois... Quarto dia, quinto dia, você já está fisicamente um pouco mais condicionado, mais acostumado. Aí chuva pra caramba, frio, lama. Aí teve um dia que choveu pra caramba, cara. Foi o quarto para o quinto dia, se não me engano, ou quinto. Eu cheguei numa cidade, não consegui hospedagem num lugar, não consegui no outro. Fui num albergue pago lá. Um albergue meio zoneado, muita galera mais jovem, assim. Então, aquela bagunça, a galera fazendo bagunça. E você querendo descansar, e tá num aí, outro clima, né? E aí eu sempre procurava albergues onde a galera mais de boa, assim, que você sentava, batia um papo ali, meu, vou descansar, cada um ia e descansava e tava legal, né? E esse dia eu saí, pela manhã tinha chovido a noite inteira, e eu saí tava 0 grau, cara. 0 grau com sensação térmica de -4. Meu E Deus. tinha chovido a noite inteira. E eu peguei um caminho dos peregrinos, assim, porque às vezes tem a carreteira, que eles falam lá, as estradas, e tem uns caminhos paralelos, né, que os peregrinos vão, né, a pé. E eu peguei o caminho dos peregrinos, e aquilo foi saindo da carreteira, distanciando, foi entrando, assim, para o meio das plantações de cevada, assim, na região das Mesetas ali, que é a parte mais central ali. E, cara, e aí chegou num ponto assim que tá só barro, assim, barro, não tinha pra onde andar. E aí encheu a roda da bike de barro, assim. Aí eu comecei numa briga comigo mesmo. Porra, cara, anda de bike pra caramba, caiu nessa cilada. Que burro. Mas eu ali, brigando internamente, cara. E aí uma hora não dava, a roda não rodava, não girava mais. E aí todo mundo começou a ir pelo canto, tinha umas toceiras assim de capim, tinha uma vala, plantação de cevada para cá, para lá, plantação de cevada, água e barro aqui, né, no caminho. Aí todo mundo começou a andar nessa trilhazinha em cima do capim para se apoiar. Sim. E eu fui para lá e eu levantei a traseira da bike com uma mão e a outra segurando o guidão da frente. Só que aqui atrás com os alforjes, mais pesado, né, cara? Não tá... Até achar um ponto onde eu conseguisse tirar aquele barro da bike. E eu escorreguei, eu caí na vala, cara. Com a bike e tudo. Aí sujou tudo. Aí tava vindo uma americana atrás de mim, assim, que abaixou, me deu uma mão, me ajudou a sair dali e tal. E é muito louco. Aí você começa a fazer os paralelos com a vida, né? Você tem um problema ali. Aí saindo dessa parte, uns
100, 150 metros para frente, tinha uma mina d'água. E eu com uma garrafa d'água vazia na mochila, não sei porquê, eu acho que estava esperando encontrar algum lugar para encher. Aí eu lavei a bike na garrafa d'água na mina, assim, enchia, ia lá, até achar um outro lugar que eu conseguisse dar uma geral na bike para ela continuar andando. Mas quantos de nós, todo mundo passa por lama na vida, né? Quem não caiu de bicicleta? Bom, eu caí, né? A gente estava conversando sobre isso. É que o seu foi mais sério, né? Não foi mais sério, mas eu digo assim, quem não entra na lama? Todo mundo entra na lama uma vez na vida. Tem gente que não sai da lama. Não, né? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta da lama, quem gosta, né? O negócio é sair da lama, cara, né? E aí esses dias, depois disso, no 5º, 6º e 7º dias, e era final da Semana Santa ali, né? Comemoração cristã e tal, e eu sou cristão, e aí você acaba traçando uns paralelos sobre isso. Aí entra o lado, eu não digo nem só religioso, mas também espiritual e tal. E foram os dias mais difíceis para mim no psicológico, porque daí eu entrei, aí eu mergulhei na parte de lembrar dos meus antepassados, pensar muito na minha família, pensar muito no que eu tinha passado na minha vida e algumas coisas que eu gostaria de deixar para trás, realmente de perdoar e tocar dali para frente. Sim. E ali eu fui aprendendo que no caminho deu tempo de pensar em quem eu fui, em quem eu era atualmente, em quem eu era ali e o que eu estava buscando ali, o que eu poderia fazer para ser um ser humano melhor dali para frente. Legal. É uma viagem de muita coragem, né? Não é todo mundo que tem eu diria coragem de ir para o interno, para o interior, né? Você é o que você estava falando, né? Não adianta ser só a questão física, mas mexe no mental, mexe no espiritual. É você falar, nossa, quem sou eu, né? Quais são, né? E isso que é a grande viagem. E eu acho que era um desafio meu, assim, pessoal. Sim, claro. Eu acho que eu buscava também isso, além do fator da realização, né, do sonho, né, de concretizar aquilo, fazer aquilo acontecer, mas eu buscava bastante isso, mas é espetacular, cara, porque aqueles dias de mais difíceis, né, não tenho vergonha nenhuma de falar que foram dias que eu chorei o dia todo, assim. Claro. Porque mas aí vinha ao lado, assim, teve uma passagem legal, cara, que na sexta-feira, que acho que era o 6º dia, eu comecei a desviar um pouco as rotas para não pegar tanta lama, né? Porque o caminho, às vezes você pode fazer pela carreteira, tal, principalmente bicicleta, porque tem uns trechos que realmente de bicicleta é praticamente muito difícil passar. A pé já é difícil, de bicicleta é mais complicado. E ali, cara, eu peguei um trecho e daqui a pouco eu estava no meio do dia numa estrada romana, construída na era dos romanos, do Império Romano, né, toda de pedra, assim, e tal, parecia uma cena de filme. Que legal. O céu escuro, nublado, assim, perto de chover, já tinha chovido aquele dia. Mas mato, cara, mato. Pra frente, olhar pra trás, não tinha um sinal de civilização, assim, a não ser romana que tinha passado por ali há séculos atrás. E eu tava nesses dias, assim, mais emotivo, mais pensativo, e eu olhei pra frente, assim, num dado momento, olhei pra trás, olhei pros lados, assim, falei, caramba, cara, se cair um raio aqui agora e me acertar, ninguém nunca mais me acha. A não ser pelo ponte de chuva, que era laranja, fluorescente. Mas eu falei, não, eu escolhi estar aqui agora. Eu me coloquei aqui. Eu cheguei aqui, eu tô aqui agora porque eu quis. Sim. Então, cara, bora. Continua pra frente. Se quer voltar pra casa, é pra frente que você tem que andar. Você quer dar sequência nas coisas da sua vida, é pra frente que você tem que andar. O que tá pra trás tem que ficar pra trás. Muito legal. Sabe? E ali, daquele dia, também aconteceram umas coisas no fim do dia, do lado do chegar no albergue. Cheguei num albergue numa cidade chamada Sarragum, um albergue paroquial. Aí, cara, aquelas construções de 500 anos de pedra, né, cara? Aqueles lugares foram mosteiros.
pô, bati na porta, aquelas portas adoro, as portas de madeira, né? Dessa grossura, assim, e aquelas madeiras que nem acho que existe mais, assim, as coisas lindas, né, cara? Como essa aqui da mesa. E eu bati na porta, saiu um senhor e falou assim, eu perguntei, tem vaga, né? Ele falou, não, hoje já tá preenchido, não tem mais vaga, meio sisudão e tal. Aí, cara, eu tava tão cansado que eu sentei na calçada assim, eu caí pra trás assim, cara, em cima da mochila. Tava todo molhado, sujo, de barro. Aí acho que ele olhou aquela cena assim, e não foi encenação, eu realmente tava cansado. Acabado. Realmente tava exausto aquele dia, cara. E ele, vamos, arriba, vamos, põe a bicicleta lá pra dentro e tal. E depois lá dentro eu descobri que ele era o padre, o comandante do albergue ali. E nesse albergue teve uma dinâmica muito legal. Aí me recebeu uma hospedeira lá que é voluntária, uma menina lá do Peru, aí a gente conversou, ela falou, vai ter uma dinâmica agora. Então, esses albergues que você chegava tinha chá, café, bolachinha e tal. Ela falou, come alguma coisa, vai ter uma dinâmica se você quiser participar. Eu falei, pô, eu quero, né? Aí participei da dinâmica, uma roda, assim, gente do mundo inteiro. E nessa dinâmica, cada pessoa explicava o motivo que tinha levado ela até ali. E aí você vê o propósito das outras pessoas. Cada pessoa de um lado do mundo, de um canto. Não tem uma história, né? Uma cultura diferente da sua. Legal. E um explicando, um menino, um francês lá, eu acabei a faculdade, não sei o que eu quero da vida, vim fazer o caminho. Sim. Cada um tá no momento da vida, né? Uma alemã do lado, assim, eu tive um câncer, me curei, aí passaram uns anos, eu tive outro câncer, eu me curei de novo, aí eu entendi o sinal e eu quero mostrar para o meu corpo e para mim que eu tô vivo, então eu vou sair andando, vou fazer o caminho. E aí, sabe? É muito, muito doido, cara. E daí você começa a compor outras histórias, assim, e falar, pô, né, que massa tá aqui no meio de tudo isso, que legal, cara. Que demais. Que legal que eu consegui, assim, o lado da satisfação mesmo, pessoal, assim, você fala, pô, espetacular. Assim, eu tenho um monte, eu queria fazer, cara, vai lá, se precisar de ajuda, eu te dou as dicas, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Que legal saber disso. Então, dicas dessa viagem maravilhosa que a gente está ouvindo. Os perrengues, a realidade, a passagem das lamas, as lágrimas, o frio, tá aqui, né? É isso mesmo, a gente está no meio da vida, para onde? É para frente, né? É ali. E às vezes acontece tempestade, acontece queda, um pneu que furou, o casaco que precisava de mais. Cara, tem um lance. Eu li uma entrevista do Guilherme Arantes, eu sou apaixonado. Eu acho ele um cara. Ele é um gênio, assim, principalmente da harmonia no Brasil. Assim, eu gosto muito do Guilherme Arantes como músico e como um cara que expressa as opiniões dele. E numa entrevista ele fala que a vida é muito mais. A vida ela é feita mais de insucessos do que de sucesso. E se a gente for observar, realmente a gente às vezes tem muito mais, a gente passa por muito mais situações de perrengues no dia a dia, dificuldade, algum problema que você tem que resolver e coisas assim. E eu acho que até, ele fala mesmo, e eu concordo com ele que tem um propósito, assim, porque se tudo fosse sucesso, você não teria uma dimensão do que é aquilo, do que chegar naquele ponto onde você objetivou, buscou e trabalhou para chegar. Não haveria o lado evolutivo, o lado do merecimento, né? E eu sempre falava uma frase lá atrás, tem que correr, quem quer subir no primeiro lugar do pódio tem que correr a corrida para ganhar, né? Tem que se esforçar, uma metáfora, né? Sim. E então, cara, eu acho que vai muito nisso que você falou, assim, as tempestades da vida, as lamas, os ventos frios, e eles estão praticamente, eles se apresentam todos os dias. Todos os dias. O que você vai fazer? Como é que você vai lidar? Então, você estava falando da viagem, vou para um outro tema agora. Você acabou de citar Guilherme Arantes, que eu também sou muito fã, gosto muito. Mas você quer dar uma palhinha? Quer cantar um pouco? De tarde quero descansar,
chegar até a praia e ver. Se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Que coisa mais linda! Te Te peguei agora. Agora eu te peguei. Vamos falar agora de Beto Sanches, empreendedor, Ah, né? teimoso. Não, que bom que você é teimoso, né? Mas eu sei que recentemente abriu um negócio de camisetas. É, É isso? é um negocinho que a gente Mas está existe, né? formatando e trabalhando melhorias nele. É, eu sempre gostei de camiseta, né? Estampas, Estampa, tal. Eu sempre fui o cara do basicão, né? Sim. Mas gosto de umas estampas legais, assim, né? Como essa sua camiseta, achei muito legal, Que muito massa. bacana. E aí tô até com uma camiseta da Olha lá, minha. olha lá. É um Me fala Frankenstein. o nome, como é que fala de verdade? Como Ela que é? chama Rockin' Etc. Rock and etc. É, Depois vamos colocar então a. de rock and roll, né? O rock N, né? Apóstrofo N, etc. E aí, assim, em 2016 eu tinha uma ideia e comecei, fiz até umas camisetas com uma estampa de uma frase de uma música minha, que é: por essa estrada de lembranças eu vou levar o horizonte seja onde for, que é de uma música de composição minha chamada Caçador de Horizontes. E aí, na época, eu tinha ideia de idealizar uma marca é, chamada Rock Shock. Mas com o passar do tempo, isso também parou ali. Uhum. Eu acho que não tive tempo e não sei porquê, não aconteceu ali. Aí Deixou de lado. deixei meio ali numa geladeira para depois de um tempo reativar. E aí, no ano passado, eu pus o que eu quero fazer. Eu quero fazer, tem um lado que eu gosto muito de brincar com o lado da estampa, né? O Da lado do arte, design. né? Design. E aí eu montei a Rockin' Etc. com o conceito de, pô, eu quero uma coisa que tenha a ver com um lifestyle que eu gosto, né? O lado rock, que eu acho que tem um leque bem aberto, eu acho bem bacana, conceitual, né? Mas eu queria alguma coisa que trouxesse uma pluralidade e que conseguisse agregar outras coisas que também podem ser rock and roll, assim, outras estampas, outras coisas, desde uma coisa minimalista até uma coisa um pouco mais descontraída, tal. Aí eu coloquei, pô, etc, né, cara? Porque é aquela coisa, tal Tudo. coisa e etc, Tudo. né? Então eu coloquei rock and etc. E aí montei a loja num modelo de negócio print on demand hoje, né? Que tem uma empresa que fabrica, e aí agreguei a loja a uma marca que já está no mercado conceituado, que é a Reserva, né? A Reserva tem uma empresa chamada Reserva Inc., que ela te fornece uma plataforma e você vai lá. Ela faz as camisetas com a malha deles, com a qualidade, o know-how deles, e cuida da logística, da entrega, tudo. Então, você vai lá, formata a plataforma e monta, né, o teu produto. Que legal. E aí eu tô, assim, reformulando algumas coisas, melhorando algumas coisas que eu vi que no caminho ali não deu certo, não deram certo e posso melhorar aquilo. Então, ainda tem bastante coisa para melhorar, mas está lá no ar, né? O Instagram, @rockn, etc, né? Etc mesmo, o ETC. ETC. Então você que curte camisetas, arte, essa E vida... falando em rock, etc, eu te trouxe aqui Que é isso, minha gente? um presentinho. Olha só, ele não cozinhou, mas... Não, e aí... Olha só, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Putz, já gostei. Olha que coisa linda. Ó. Uma vaquinha sendo abduzida aí, a galera falando... Espetacular. Linda, linda. Adorei. Obrigado. Pessoal, Vai Ter Café tem apoio da Regi Basca com essa torta basca maravilhosa que agora a Beto Santos vai degustar. Por favor. Muito obrigado. Vamos lá. Eu tava só de olho aqui.
falando, pô, não vai chegar a hora de É a hora. experimentar esses quitutes. É a hora. É. Sensacional. Sensacional. Só gostaria de agradecer muito a presença do Beto Sanches aqui. Foi um grande prazer recebê-lo. Eu te agradeço, Renato. Conhecer mais e mais você, sua história, sua coragem. A casa está aberta para você, você sabe disso. Obrigado. Venha, e você está devendo aqui para cozinhar alguma coisa. Já fica um motivo para voltar, né? Por favor. Eu vou ficar muito feliz quando for chamado. Aí eu prometo, já vim preparado para isso. Valeu.